Então a gente vai dar sequência, iniciar os painéis de discussão, tudo bem? Recados, a gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook, então só compartilhar. Quem está vendo pelo Facebook pode mandar perguntas para os painelistas que estarão aqui presentes. Queria agradecer também a Petran CT, Secretaria de Transportes, pelo apoio. A arte também, quem criou a arte do evento foi o Vitor Vilar, nosso estagiário, o Igor Furcan e a Carolina Boaventura, ambos das startups aqui residentes, então foi colaborativo, todo mundo participou. Então, para dar início ao primeiro painel, vou chamar a Daniela Sviatek, também da coordenação do Mobilab. Venha. Olá, boa tarde. A gente vai começar com o primeiro painel aqui e primeiro agradecer a presença de todos. A ideia, eu já estava sentada ali, estou vendo que todo mundo sentado aqui no painel vai ser um pouco complicado. É legal quem fala em pé, como o Luciano e o Ciro. Então, se vocês não estiverem vendo, a gente pede para a galera ficar de pé. Eu vou começar chamando já o pessoal que vem aqui e vou fazendo a abertura enquanto isso para introduzir. O nosso painel agora ele vai bem na linha do que a gente já está falando aqui das relações, né? A gente está fazendo o encerramento do programa de residência. O nosso primeiro, essa é a nossa forma de comemorar o encerramento desse programa. E uma das questões cruciais que a gente tem aqui, a gente pega, né, como fala o Luciano falando da relação das startups agora com grandes empresas, e a gente também, na linha do que falou o Ciro, a relação das startups com o gigantão que é o governo. E a gente tentou com o programa de residência, a gente tem com o Mobilab, como o Ciro bem marcou, uma intenção de fazer essa relação de ganha-ganha, que trazendo essa proximidade do governo e as startups, a gente consegue fazer com que ambos os lados ganhem. O governo ganha agilidade, ganha a possibilidade de fazer mais com menos, e as startups ganham um apoio, um espaço para poder colocar os seus produtos no mercado e resolver problemas, no nosso caso, problemas reais de mobilidade. Então, a gente vai ter um painel aqui bem... tenho que parabenizar o Rafa não só pelo evento, mas também porque foi ele que montou esse painel, e eu acho que a mistura ficou bem legal. Acho que quem só sobra aqui sou eu, mas a ideia é trazer as startups que tiveram uma experiência bastante relevante na sua relação com o setor público dentro do primeiro programa, da primeira edição do programa de residência do Mobilab. E também a gente tem uma convidada especial do Governo do Estado, que tem uma iniciativa muito legal, que é o PitGov, que também tem bastante para a gente conseguir levantar e aprender o que é a relação, como pode funcionar ou não, o que pode dar certo ou errado na relação do governo com as startups. E nós temos também uma pessoa do governo do governo municipal, da CET, que trabalhou diretamente com as startups aqui no Mobilab, que também pode contribuir para que a gente tenha essa linha de conseguir ver assim, o que funcionou, o que não funcionou, e como que a gente consegue, talvez, dentro desse aprendizado que a gente vai ter agora das startups, do pessoal do governo do Estado e do governo municipal, o que a gente consegue desenvolver, não sei, talvez aprimorar um modelo institucional, sei lá, que forma a gente consegue fazer para melhorar essa relação e conseguir aumentar esse ganha-ganha da relação, que é o que a gente está tentando fazer aqui com o Mobilab e com iniciativas também que tem no governo do Estado do PitGov. Então, eu vou chamar primeiro a nossa convidada especial, a Isabel, que é do governo do Estado, para sentar aqui. Onde você quiser, Isabel, à vontade. Eu acho que vai ficar difícil de ver aí, a gente vai, se for o caso, levanta, fala, mas a ideia aqui, gente, é fazer um meio bate-papo mesmo. Esse é o tom de todos os painéis de hoje, tá? Não vai ter PPT, não vai ter apresentações longas, é mais uma forma da gente conseguir fazer um bate-papo. E eu acho que as perguntas podem ir, como elas não vão ser faladas, as perguntas serão escritas, elas podem ir vindo ao longo do tempo. Não precisa esperar o fim do painel para mandar as perguntas. Já pode ir escrevendo, acho que, não sei se tem umas filipetas por aí para a galera escrevendo, mas elas podem ir vindo, e eu vou já passando as perguntas durante o painel para a gente ir levantando essas questões no debate. Eu vou chamar, então, o Zero, quer dizer, o Zé Roberto Carvalho, mas é o nosso querido Zero. O cara é o Zero, a gente faz inúmeras piadas com o nome do Zé Roberto, né? É o Zero que vale 10, é o Zero que não é o Zero à esquerda, é o Zero à direita, mas é o
Desculpa te apresentar assim, mas a gente só chama ele de Zero. E temos 3 startups do programa que eu tenho o prazer de estar com elas aqui, que têm experiências muito ricas. Eu vou começar com a celebridade que está tomando café ali, mas vem, Luciano. A gente faz a piada que o Luciano é a celebridade, porque o Parknet ganhou bastante visibilidade. O cara saiu no Jornal Nacional, né, meu? Que isso. É o Luciano da Parknet. Vou chamar o Luiz Renato da Onboard. E, para terminar, o Márcio, da Cipópolis. Tem cadeira para todo mundo? Eu vou sentar no sofazinho. Bom, deixa eu botar isso aqui em algum canto. Não. Tá ligado esse aqui? Vamos ficar com 2 microfones rodando, porque com a ideia de ser debate, eu acho que fica mais fácil a gente ter mais microfones. E eu chamei nessa ordem porque eu gostaria até de pedir para a Isabel começar, porque eu acho que a gente já falou, o Ciro já falou do Mobilab, vocês já têm talvez alguma experiência, alguma visão do que é o nosso programa de residência. E o PitGov é uma experiência também de trazer startup para dentro do governo, conseguir trazer essas ideias e tê-las implementadas dentro do governo. Então, eu vou pedir assim, para cada um falar um pouco agora. Eu vou começar com a Isabel, e a ideia, acho que a gente pode... acho que eu vou pular o Zero, porque senão vai ficar muito governo junto. Fala Isabel, a gente fala os meninos, volta. Mas a gente vai falando. Eu acho que, para uma primeira rodada, para a gente começar, a minha sugestão, e aí vocês podem ir mandando as perguntas enquanto isso, a minha sugestão é tentar pegar essa linha, assim, de cada um com a sua experiência aqui, o que vocês podem levantar dos pontos que vocês acham que essa aproximação do setor público, startup do setor público, conseguiu levar algum avanço em direção a esse ganha-ganha para os 2 lados, que, só para pegar um gancho da fala do Ciro, o que vocês acham que conseguiu nesse sentido e os obstáculos principais que vocês sentiram, que daí a gente vai começar a ideia aqui, se a gente conseguir, né, com esse tempo, construir um pouquinho de como a gente pode melhorar essa situação com base no que deu certo e nos desafios que a gente encontrou. Então, eu vou passar para vocês, já vou deixar... Eu vou falar agora, mas não, vou deixar a galera falando. Boa tarde. Como a Daniela falou, eu sou Isabel, trabalho no governo do Estado de São Paulo. E, para contextualizar um pouco sobre o PitGov, que ela comentou, eu estou na Secretaria de Governo, que é uma secretaria que foi criada no início, recriada, na verdade, no início do ano passado. E ela tem 3 subsecretarias. A que eu estou especificamente é na de parcerias e inovação. Lá dentro tem vários formatos de parceria com a iniciativa privada, partindo dessa premissa que, em muitas áreas, a parceria com o setor privado é necessário para oferecer um serviço melhor. Então, lá tem a unidade de PPP, que tem grandes contratos de infraestrutura, contratos longos, de valores altos. Tem uma unidade que coordena também os contratos de OS, né, que são as organizações sociais, que aqui no Estado é um formato de parceria muito forte na área de saúde e cultura. E, quando a secretaria foi criada, né, a subsecretária, que é a Carla Bertocco, começou a pensar quais seriam novas formas de parceria, pensando também muito na parte de inovação, e com um diagnóstico claro que é muito difícil criar essa inovação dentro do setor público, com todas as amarras que o Ciro comentou. A Carla conversou com a Associação Brasileira de Startups. Na verdade, ela descobriu que existia uma Associação Brasileira de Startups, chamou eles para conversarem, e eles vieram com a proposta da gente fazer um pitch, que o objetivo era aproximar soluções que muitas vezes os gestores não conheciam, que os gestores normalmente, né, estão preocupados com apagar incêndio e fazer as coisas que eles já fazem, não existe muito espaço no dia a dia deles para inovação, e para as startups, que foi uma demanda que a ABS trouxe para a gente, que não viam o governo como uma possibilidade de mercado, não viam portas para entrar e enxergavam o governo, no final, como um empecilho, né, para o desenvolvimento das soluções que eles tinham. Então, isso tudo foi em julho, e o processo de desenho do projeto inteiro foi super rápido. A gente lançou um edital em setembro. A gente falou
De 2015, isso. A gente falou com a Secretaria de Educação, Saúde, e a gente criou uma área que era Facilidades ao Cidadão, com Poupa Tempo, Acesso a São Paulo e o Fundo Social de Solidariedade, que oferece cursos de qualificação no Estado. E a gente pediu para essas áreas listar alguns desafios que eles enfrentavam, também partindo de uma premissa que os gestores iriam abraçar mais soluções que, de alguma forma, melhorassem a dor que eles sentiam. Então, no edital de chamamento tem ali alguns desafios. Eles são, na maioria, bem genéricos, mas foi uma primeira formatação no programa. E aí a gente fez um processo de seleção e acabou selecionando 12 startups que testaram o produto delas dentro do governo, nas áreas que elas participavam. O processo agora, depois de mais ou menos um ano, né, em novembro do ano passado, a gente fez um evento onde as startups apresentaram essas soluções no Palácio dos Bandeirantes, que foi bem simbólico até, porque é um ambiente que não tem muitos jovens, né, e também os gestores não estavam acostumados. E agora os testes estão em fases diferentes, porque alguns acabaram demorando um pouco mais para começar. Outros já terminaram até, que eram mais rápidos, né? Os escopos eram bastante diversos. E a gente vendo, a gente está numa secretaria meio, né? A gente não está ali no dia a dia implementando os testes. A gente percebe que a interação entre os gestores e as startups foi muito rica. Assim, é um pouco intangível esse valor, né? Tem vários exemplos dos testes que depois acho que eu posso discutir melhor. Mas acho que você falou um pouco dos desafios. O grande desafio é a contratação, e é um pouco o que faz a gente pensar como a gente quer continuar, porque o teste era sem repasse de recurso e não existia nenhum, não era um chamamento, nada, então a gente não podia dar uma garantia de contratação. Então, nenhuma solução foi ainda contratada, embora algumas secretarias já tenham mostrado interesse em querer contratar a solução, não necessariamente a empresa específica. Isso foi um aprendizado que a gente teve de talvez tentar buscar soluções que não necessariamente dependem da compra do governo no modelo de negócio delas, né? Que tem um caso específico, que é o Get Ninjas, que é uma plataforma que conecta prestadores de serviços e clientes. E eles estão trabalhando com o curso de qualificação do Estado, que o curso, o FUSESP, né, que é o Fundo de Solidariedade, que oferece curso de qualificação, não tinha eles não informações sobre os alunos que se formavam, onde que eles estão, como que eles estão inseridos no mercado de trabalho. A plataforma dá esse feedback para o governo, ao mesmo tempo, para os alunos é um canal para eles acharem novos clientes. E para a plataforma é bom porque eles estão ali, tem mais gente usando a plataforma deles, que é o que eles precisam. Então, esses modelos são casos de sucesso porque é muito mais fácil viabilizar a parceria. Os outros, a gente acha que, para os gestores, de fato, eles tiveram conhecimento da solução. E para as startups, elas também puderam conhecer muito como acontece aqui, né? Tiveram contato com os gestores públicos e com o ambiente, e, de alguma forma, conseguiram adaptar aquela solução para um ambiente público que não é onde eles estavam acostumados a trabalhar. Eu acho que é bom. Depois a gente passa para perguntas, mas essa é uma visão geral do pitch. Você quer falar direto? Desculpa. Posso falar. Oi, boa tarde a todos. Eu sou o Zero, né? A Dani já falou. O Zé Roberto. Eu trabalho na CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, há bastante tempo, há várias gerações de governantes. E a gente tem trabalhado com vários fornecedores para soluções de tecnologia que a gente precisa. A gente passa por um pouco o que o Luciano falou, ou seja, a gente tem, se na iniciativa privada, na Ford, se entende que existe toda uma burocracia, todo um processo para se conseguir trazer inovação e tecnologia, e isso exige muito tempo, imagina para o governo. Quer dizer, para o governo é muito mais difícil e tal. E o Mobilab acabou sendo um canal para a gente, junto com as startups, junto com as pessoas que aqui frequentaram e as pessoas que construíram, acabou sendo um canal para promover, para trazer agilidade, para a gente conquistar, para a gente produzir coisas que dificilmente a gente conseguiria, ou
demoraríamos anos para conseguir. Acho que eu não vou gastar muito tempo, só queria fazer uma observação que eu acho importante, que é inovação não são só os produtos, não são só as coisas de tecnologia que a gente produz, não é só conteúdo. São formas de a gente conseguir promover ou construir esse conteúdo. Então, eu queria parabenizar as pessoas do Mobilab pela iniciativa, o Ciro na coordenação, o Rafa Branca, e quem mais eu estiver esquecendo, enfim. Essas pessoas elas foram muito inovadoras. O projeto Mobilab é um projeto inovador, assim como o PitGov no governo estadual. Esses projetos no governo eles têm que ser fortalecidos, eles têm que ser, enfim, eles têm que ser promovidos, né, por quem trabalha com tecnologia, por quem busca inovação, enfim, por todos nós. Acho que era isso. Depois a gente bate um papo. Boa tarde. Eu não sou uma celebridade, tenho até vergonha de falar em público. Espera aí. Vamos lá. Oi? Um deles. O meu nome é Luciano Mota, eu sou fundador da startup Parknet. Então, acho que, de certa forma, a gente está falando de governo e tal, eu sou de uma startup, a gente tem muita agilidade, a gente consegue mudar um produto dependendo em questão de um mês, simplesmente para se adaptar a uma demanda de algum cliente ou alguma coisa do gênero, coisa que, por exemplo, lá fora pode demorar um ano e no governo isso pode demorar uma vida. Mas é muito legal, eu não tenho como dizer como eu sou grato ao Mobilab sobre essa iniciativa. Eu acho, complementando as tuas palavras, eu acho que isso tem que ser, além disso, tem que ser aplicado em todas as outras cidades que conseguirem saber disso. Então, propaguem a palavra do Mobilab. O que eu vou falar aqui talvez seja um exemplo extremamente prático do que ocorreu nos últimos 3 meses na primeira rodada do Mobilab. Nós somos uma startup do Sul, a gente trabalha com uma solução de mobilidade urbana na linha de tentar ajudar o motorista a estacionar de uma forma mais rápida. Ou seja, a gente tinha uma inteligência artificial na cidade de Pelotas, que a gente conseguia dizer quais eram as melhores ruas para encontrar uma vaga de estacionamento. A gente olhava, bom, Pelotas, 300 mil habitantes, eu acho que realmente a gente tem que levar isso para o lugar que é caótico. Vamos para São Paulo. Aí, chegando em São Paulo, a gente descobriu o Mobilab, e uma das principais fontes das nossas informações são dados. A gente trabalha com análise preditiva e o principal produto que a gente consome para dizer quais são as ruas mais prováveis de encontrar vaga de estacionamento são dados. E esses dados, em maior parte, eles são na prefeitura. Então, a gente enxergou no Mobilab um principal canal de acessar esses dados, conseguir trazer essa solução para São Paulo. Vindo para São Paulo, vindo para o Mobilab, como eu falei, a gente tem uma velocidade extremamente rápida de adaptação. A gente passou conversando com principalmente o Zero, que foi um dos melhores, um interlocutor fantástico dentro da CET. A gente teve acesso a uma base georreferenciada de todas as vagas de pessoa com deficiência e idoso. Então, porque a gente pensou o seguinte, por que não entrar em São Paulo com aquele povo, com aquele público que tem maior problema para encontrar uma vaga de estacionamento, que é a pessoa com deficiência, que é o idoso, que muitas vezes, para ele, o carro é o único meio de locomoção. Pensando nisso, a gente colocou essa informação que até então era utilizada principalmente de forma administrativa ou estava lá no back-office da CET, a gente trouxe para o público que realmente precisava. A gente colocou isso dentro do aplicativo, lançamos durante as Paralimpíadas, teve uma repercussão fantástica a nível nacional, saiu Globo, SBT, Record, TV Câmara, e isso, eu enxergando do ponto de vista de startup, para nós foi fantástico, que onde a gente tinha um público extremamente reduzido, a gente passou a ter uma abrangência nacional. Então, hoje, por exemplo, a gente tem outras cidades, não somente São Paulo, a gente tem Barueri, outras cidades vindo falar com a gente. Então, depois eu posso, inclusive, falando um pouco mais sobre o que a gente fez, mas eu acho que esse debate ele vai ser extremamente frutífero, e inclusive para todo mundo ter noção do que acontece aqui dentro. É mais ou menos isso que funciona a Parknet hoje em dia. Valeu. Bem, boa tarde. Meu nome é Luiz Renato, sou cofundador da Onboard. Onboard é um meio de pagamento exclusivo para o transporte público, com capacidade de integrar o sistema de transporte urbano de passageiros em escala global.
exemplo que eu sempre trago é uma pessoa que mora na cidade de Osasco e trabalha em São Paulo, ela chega até a precisar de 3 cartões. O bem, o bom e o bilhete único. E o dinheiro que ela tem em cada um desses cartões, eles são únicos e exclusivos desses cartões. Eles não valem em outros sistemas de transporte. Eu vim de fora, eu vim de Sorocaba, vim para São Paulo, tive que me cadastrar no sistema de transporte público aqui, tive que enfrentar a fila para comprar os créditos, entender como é que funcionava. Imagina para uma pessoa que é um turista, que vem de um outro país, para entender como é que funciona o transporte, converter a moeda dele, entender onde compra, como é que ele vai gastar, como é que ele vai ser tarifado, tudo isso é muito complexo. Então a gente atua especificamente nessa área. Estar no Mobilab para a gente foi muito bom, porque fez a gente aproximou a gente do gestor público, conseguindo as informações que a gente precisava de uma forma muito mais rápida do que estando do lado de fora, tentando que a gente fez o caminho inverso, estando fora do Mobilab, tentar a gestão pública, e é bem doloroso. Além disso, o laboratório, através do respaldo que ele deu, abriu portas não só no setor público, como no privado também, e é onde a gente conseguiu parcerias interessantes. Eu acho que a lógica que o Mobilab propõe, não só no programa de residência, mas até mesmo na questão do edital de concursos, ele inverte a lógica da licitação, ele torna o processo muito mais inteligente. Então, tudo que é feito aqui, tudo que é discutido, o ecossistema que se cria é muito propício para isso. A gente sabe que o setor público ele compra mal, ele compra devagar, a atuação dele não é tão satisfatória para a população assim, como a gente espera e imagina e, de certa forma, até merece. Eu acho que o que é feito aqui inverte um pouco dessa lógica e melhora em muito o sistema. Eu tinha isso para falar. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Márcio, eu sou um dos 4 sócios da Cipópolis. A Cipópolis é um pouco diferente do padrão normal de startups, que nós somos 4 sócios e nós somos um pouco mais velhos, todo mundo já tem filho, todo mundo já tem obrigações, não só da empresa, também tem que chegar cedo em casa, cuidar dos filhos, dar banho e tal. Então, nosso perfil é um pouco diferente, mas a gente está aqui também tentando evoluir nessa vida, né? E o Mobilab foi muito importante para a gente nessa história de vida da nossa startup. A gente começou mais ou menos em 2014, a gente conseguiu o apoio da FAPESP no PIP, fase 1, e a gente começou desde então a trabalhar com mobilidade em São Paulo. Então, o que a gente começou a fazer no começo? A gente começou a analisar os dados de GPS dos ônibus de São Paulo. Então, a gente pegou os 15 mil ônibus que tem em São Paulo e a cada minuto pingam para a gente uma posição de GPS, onde eles estão. Então, a gente coleta por minuto todos esses dados e a gente gera no nosso banco de dados na nuvem uma informação que é relevante para o usuário, e a gente disponibiliza isso num aplicativo chamado Coletivo. Então, quando você vai para o ponto, você consegue saber que horas que o seu ônibus vai chegar no ponto que você está. Então, você que pega o ônibus todo dia, você, em vez de ir para o ponto e ficar esperando meia hora, você já sabe, olha, meu ônibus vai chegar daqui a 15 minutos. Então, faltando 5, eu caminho para o ponto e aproveito esses 10 minutos em outro lugar, né? Então a gente fez esse aplicativo, e ao longo desse tempo todo o Mobilab foi muito importante para a gente, e foi com a ajuda do Mobilab que a gente descobriu então outras necessidades além do aplicativo, né? Que o aplicativo é uma ferramenta mais para o público em geral, e o gestor também tem uma dor muito grande para lidar com o trânsito e para lidar com os ônibus em São Paulo, e a gente acabou descobrindo com essa parceria com o Mobilab. Então a gente vinha aqui, a gente participou de várias hackatonas, e numa dessas hackatonas a gente tentando melhorar o nosso aplicativo e mostrando para todo mundo o aplicativo, coletando dados, né? Os dados abertos de São Paulo são importantes para isso. E numa dessas hackatonas, os gestores, né, o pessoal da CT que estava aqui, viu o nosso aplicativo, mas viu o mais importante, que é uma coisa que a gente, como desenvolvedor, não enxerga, né? A gente desenvolve e acha que a gente está fazendo é útil para todo mundo, mas na verdade às vezes não é. E a gente tinha uma ferramenta interna nossa de debugging, né? Debugging é uma ferramenta de procurar erros e ver se as coisas estão funcionando como elas deveriam estar funcionando. E essa ferramenta interessou muito ao pessoal da CET e da SP Trans. E foi a primeira venda então que a gente fez foi através da participação nas hackatonas e desse contato com o pessoal daqui da Prefeitura de São Paulo. Então, não consigo enfatizar de forma suficiente como é importante você estar perto do cliente, perto das pessoas que trabalham com isso no dia a dia, para você poder enxergar as necessidades reais deles
no trabalho deles, né? E não só você dentro de casa, você lá, ou na sua empresa tentando desenvolver algo, achando que vai ser útil para todo mundo, mas na verdade, se você não for à rua e não for ver o que o seu usuário precisa, você realmente não vai conseguir evoluir nessa área. Acho que é isso. Obrigada pela abertura de vocês, a introdução. Eu acho que eu vou querer botar um pouquinho mais até de agilidade, como meu papel aqui é fazer que o painel caiba dentro do tempo que nos foi estipulado, que eu não gosto de ver quando aquele farol ali fica amarelo, nem muito menos vermelho. E eu vou pegar aqui a deixa que a Fabiana Pires fez, que eu achei ótima, e vai bem na linha do que a gente estava falando aqui, do que eu estava falando no começo do painel. E pergunta clara para vocês três, Luciano, Luiz Renato e Márcio. E eu vou pedir que vocês tentem colocar, porque eu acho que vai bem na linha do que a gente quer construir para o final do painel, uma resposta clara. E a Fabiana pegou aqui, né? Nada bom para o governo, mas ela pergunta assim, quais os desafios, os problemas que vocês encontraram na hora de trabalhar com a gestão pública. Eu entendo que todo mundo teve vantagem aqui, o Mobilab trouxe vantagem, mas eu conheço bem a história de vocês três e eu sei que nem tudo são flores. E não é possível que tudo sejam flores, né? O Hernan e o Cláudio, segura aí que a gente responde vocês quando der. Vai lá, Luciano. Bom, a minha experiência ela foi... Quem é que fez a pergunta mesmo? Quem? Fabiana. Tá por aí? Para olhar nos olhos? Tá bom. A minha experiência ela foi bastante produtiva, nós tivemos bastante agilidade. No momento que nosso primeiro contato que a gente teve com a prefeitura, a gente esperava ter um tipo de dado, a gente precisava de taxa de ocupação, taxas de rua, dados que até então a CET não tinha preparado, não tinha ele modelado de uma forma com que a gente conseguisse trabalhar, mas a gente conseguiu se adaptar com um outro formato de dados, a gente deu o que a gente chama de pivotar, a gente ia para uma direção, mas a gente tem outros tipos de informação, vamos na outra direção. Então, eu tive que me adaptar aos dados que ela tinha disponível, os dados que estavam, de certa forma, aberto, acessível, que estavam na prateleira, exatamente. Então, a minha experiência foi bastante positiva, não tive qualquer tipo de empecilho que eu não tenha conseguido me adaptar. Para mim, a experiência foi boa, mas eu tive muitos desafios. Quando a gente foi aprovado no Mobilab, tá ligado? Tá. Quando a gente foi aprovado no Mobilab, eu falei, meus problemas acabaram. Vou chegar aqui, vou ter os dados abertos, eu vou conseguir desenvolver. O desafio que eu achava que era uma parceria com a iniciativa privada, que eu achava que era mais difícil, foi o que eu consegui em 2 semanas, por conta do respaldo. Mas em relação aos dados que eu precisava, por conta de eles serem proprietários de uma empresa pública e de fazerem parte, digamos, de um segredo comercial do negócio, eu não tive acesso e eu não consegui desenvolver baseado nisso. E todas as reuniões para se discutir isso daí demoravam ou eram remarcadas. Então, assim, por mais que a mentalidade do Mobilab, dele estar ser uma iniciativa pública, estar no espaço público, a cultura e essa mentalidade não está alinhada, muitas vezes, com quem tem acesso a esses dados, quem detém esses dados. E o que dificulta muito o nosso trabalho nesse sentido. A aproximação é positiva em si, mas culturalmente isso ainda precisa ser melhorado. Você, Marcos. Eu só tenho a agradecer, né? Claro que o caminho não são só flores, né? Tem muitas pedras pelo caminho. Os dados eram bons, né? Os dados são super bons, sempre bem tratados. Não sei se eu posso descascar aqui. Pode falar. Eu acho que a gente tem que colocar os desafios reais, porque a nossa intenção é talvez construir alguma forma de melhorar isso. A gente já tem uma segunda edição do programa, o PitGov está planejando também uma segunda edição. Eu acho que a gente tem que usar as oportunidades de tentar construir uma relação mais sólida. Eu sei que a gente não vai conseguir vencer todos os desafios, mas tentar nessa linha aí. Pode falar. A gente não vai te tirar do programa ou daqui ou qualquer coisa. Você vai receber o seu certificado logo após, já está impresso, assinado. Pode ficar tranquilo.
Assim, a gente teve acesso a muitos dados, só que os dados, eles, assim, quem trabalha nessa área de informática sabe que dados, só ter os dados não é suficiente. Os dados têm que ser bem tratados, têm que estar disponíveis a todo tempo. Então, assim, acredito que não seja culpa de ninguém, mas a infraestrutura, né, do governamental, às vezes, não permite que algumas mudanças que a startup quer que sejam realizadas para que esses dados venham de uma melhor forma para a gente, não são efetuadas de uma forma tão rápida. E, né, então, isso é uma das dificuldades. Por mais que a gente esteja trabalhando com os dados abertos e esses dados estejam disponíveis para a gente, muitas vezes eles estão em um formato que ainda assim, atrapalha um pouco a forma como a gente vai processar esses dados. Né? E quando você vai pedir alguma coisa para dentro do governo, por mais que você esteja aqui no Mobilab, também é uma estrutura muito grande. Né? Então você pede alguma coisa para alguém e aí ele precisa da autorização de alguém em cima, e de alguém do lado, e de alguém lá atrás. E aí isso às vezes demora um tempo para você conseguir. Né? E às vezes não acontece, aí você tem que ficar batendo de novo. Então, o governo também tem esses problemas de autorização, até pelo que o Ciro falou também, né, de liberação de dados e tal, ver o que é público, o que não é, o que é privado. E também uma dor nossa é a venda para o governo. Né? Essa venda de startup para o governo é muito difícil. A gente já está testando em outras cidades, a gente está testando em Campinas, estamos testando, começamos a pegar dados do Rio de Janeiro, estamos testando até numa cidade fora, em Santiago do Chile, só que vender mesmo a gente ainda não consegue, porque a gente é uma startup pequena e para vender a gente tem que participar de licitação, isso é um processo moroso e para uma empresa pequena como a nossa isso demanda muito da gente e a gente está aprendendo com esse processo todo. Né? Legal. Deixa o Luiz Renato completar o que ele quer e aí eu passo para o Zero poder fazer um comentário também sobre esses desafios, Zero. Não sei se você quer responder a pergunta, mas seria legal você também fazer um comentário sobre esses desafios e com o lado que você quer. Meus são 2 pontos rápidos. Sobre esse processo de venda para o setor público, a licitação não é feita para startup, nenhuma. Se você for querer vender alguma coisa, você tem que chegar com muito dinheiro, ter muita estrutura, histórico, e nenhuma startup está pronto para isso. Pegando o gancho da aproximação com o poder público, se vocês pensarem em empresas que revolucionaram o meio de transporte, Uber e EasyTaxi, que elas mudaram toda uma indústria, não só no setor público, mas mexeram com montadoras, mexeram com prestação de serviço dos táxis. Elas têm menos de... O Uber tem 7 anos, a EasyTaxi tem 5 anos. Então, num curto período de tempo, elas mexeram com uma escala global no meio de transporte. O poder público teve que correr atrás disso daí para regulamentar e isso não foi adequado até hoje. Ter a chance de discutir isso quando a ideia está surgindo, quando o processo está no início ainda, é muito positivo. O poder público ele consegue se adequar, ele consegue acompanhar todo esse processo de uma forma muito menos dolorosa, digamos assim. Então, a iniciativa do Mobilab é muito importante para isso também, só que precisa ter essa abertura, dessa mentalidade no poder público. Zero. Ainda sobre esse tema, um assunto que não foi levantado, eu queria resgatar a apresentação de era uma startup, né, a Raro, mas houve uma apresentação aqui de uma das empresas, na verdade, que participaram de um concurso de projetos, e a Raro Labs, uma empresa de Minas, na apresentação do projeto, falou pouco do produto que eles estavam criando e muito do processo que os levou a participar do concurso de projetos. Eles viram enfim, o objeto, o que eles teriam que produzir, e conversaram entre si, porra, mas a gente vai trabalhar com empresa pública. Os caras lá não querem fazer porra nenhuma. Eles não querem trabalhar. Eles estão lá, e aí cabe um protesto, meu. Isso é puro preconceito. E esse preconceito foi nos contado nessa apresentação da Raro. As pessoas da Raro, apresentando o projeto, falaram, nós nunca tivemos... E eu estou parabenizando aqui o pessoal da CT que participou desse processo também. Nós nunca tivemos tanto apoio e tanto envolvimento, tanta dedicação de suporte ao trabalho que a gente está desenvolvendo. E fomos nós, do Poder Público, que propiciamos isso. Porque a gente, vocês que são funcionários públicos sabem bem disso, mas quem não é, até às vezes por preconceito, não tem ideia, não imagina o que é, para nós, a oportunidade de termos pessoas à disposição para, junto com a gente, desenvolver, trazer inovação, desenvolver um produto. Enfim, e lembrando que o Ciro, nessa mesma apresentação, colocou o seguinte, e eu concordo muito com ele,
O Estado, o governo, ou muitos do Estado, muitos do governo, querem que isso cada vez seja mais forte. Isso o quê? Esse preconceito. Querem que as pessoas cada vez menos acreditem que nós, funcionários públicos, temos vontade de trabalhar, nós queremos inovar, nós queremos construir. Porque isso abre espaço para grandes negócios. É só essa observação. Eu acho que aqui cabe fazer até levantar um ponto para a Isabel. Como foi essa experiência lá? Porque assim, a gente consegue ver que... Você está me ouvindo? Tá. A gente consegue ver pelas experiências, assim, o Luciano teve uma experiência mais positiva. Teve todo mundo o seu lado positivo, mas a Onboard teve um desafio grande, que foi exatamente tentar conseguir encontrar o tipo de cara que o Luciano encontrou, que a Haro Labs encontrou. A Haro Labs é a empresa que fez, o Ciro apresentou aqui, do projeto de semáforos. É o pessoal que está contratado pelo concurso fazendo esse projeto que o Ciro falou. Mas eles conseguiram também, e eu acho que, eu não sei, a pergunta do grande, se a gente consegue responder isso aqui, que é uma questão mais fundamentada no modelo do que é o Mobilab, mas é um pouco essa história de hub. Ele faz uma pergunta comparando com os parques tecnológicos que se tinha antes, tentando conectar universidades e etc. E a gente tentou fazer uma coisa que tem um pouco esse viés, mas bem menos custo e bem mais agilidade, que é aquela coisa que a gente fala do modelo de startup, trazer ele para cá. E com isso, eu acho que, e aí eu estou dando a minha opinião aqui, a gente acabou tendo um poder de atrair funcionários públicos que são bem fora da curva do preconceito que o Zero acabou de falar agora. E esses daí, só que nem sempre, tá? A gente acaba tendo pessoas que conseguem determinar, mas não existe um modelo institucional para trazer esses funcionários para estarem aqui no Mobilab, porque está todo mundo sobrecarregado. Tem uns que carregam 5 pianos e outros que põem o piano nas costas do outro. Então, e a gente sabe que existe, eu trabalho no setor público, a gente sabe que existe um fundo de verdade no preconceito, mas existe muito mais preconceito do que verdade. E eu acho que talvez o Luciano tenha conseguido conectar com pessoas desse tipo, e faltou gente com esse tipo, ou gente desse tipo com autoridade e poder que pudesse apoiar o pessoal da Onboard. E talvez faltou uma questão de capacidade, de inovação, de tratamento de dados, para conseguir fazer a ponte que a Cipópolis, que o Márcio citou aqui para a gente. E aí eu vou lançar para a Isabel a pergunta de como foi no governo do Estado essa questão. Vocês tinham lá no PitGov, funcionou porque vocês encontraram os caras que conseguiam, vocês tiveram alguma forma institucional que conseguisse evitar que acontecesse de achou o cara legal que ajuda, o funcionário público que ajuda, e aquele teste deu legal, aquela startup se deu bem, e a outra que não conseguiu, dentro de um mesmo modelo de PitGov, ou de Mobilab, ou de o que for, dentro de um mesmo modelo institucional, uma conseguiu e a outra não. Eu acho que tá ligado, né? Acho que o diagnóstico é muito parecido. Eram 12 soluções, testando em vários órgãos. Mesmo dentro da saúde, por exemplo, tinha a Secretaria de Saúde e tinha o IANSP, que é o Hospital do Servidor Público, que está na Secretaria de Planejamento. Então, eles estavam em ambientes super diferentes do Estado, dentro do Estado, né? E, claro, que lidando com pessoas diferentes também. É muito claro que os testes onde tinha alguém abraçando e falando, não, isso é legal, eu quero, andaram muito melhor, e os onde a gente não achou, não deu certo. E o que eu senti, assim, a gente construiu um processo, né? Mas em cada secretaria tem o seu próprio processo. Então, acho que é uma questão da gente aprender a se adaptar aos processos da secretaria e tentar levar as startups, as empresas, conhecendo como que elas funcionam. Eu não sei como vocês fizeram aqui, vocês fizeram algum acordo de cooperação. A gente assinou convênio entre as startups e as secretarias. E, bom, como você falou, né, do governo, acho que nunca dá para subestimar a questão jurídica dentro do governo. O processo para assinar o convênio
foi, assim, não tinha ideia do que o quanto demorou, um convênio sem repasse de recursos. Por desconhecimento nosso, de não ter ido lá no início, conversar com os procuradores e apresentar todo o processo antes, eu achei que eu ia chegar lá e falar, tem uma empresa querendo fazer uma coisa de graça. Mas imagina, demorou muito mais. Então, eu acho que teve um aprendizado e foi muito diferente, sim, para cada empresa, em cada secretaria. Mas, como a gente é uma secretaria meio, né, acho que também é uma questão da gente colher esse aprendizado e se adaptar para as próximas etapas, fazer uma coisa talvez um pouco mais customizada, ir lá e aprender como que eles fazem, conhecer antes dessas pessoas. A gente está no processo de pensar no Pitch 2, então, na construção dos desafios, acho que a gente teve uma interação muito maior com as secretarias, de já saber quem vão ser os responsáveis se aquilo acontecer, que não aconteceu na primeira. É um processo interativo mesmo, né? Acho que vai melhorando em cada etapa. Aproveitando sobre isso de não ser injusto com o setor público, se vocês procurarem, em São Paulo tem uma lei, a Tech Sampa, de incentivo às startups, à inovação. Só que você vê que o problema nem esse, nessa questão de ser jurídico, é cultural, de não ter disseminado essa cultura, essa informação, isso daí para incentivar que empresas públicas, autarquias e o setor público em geral trabalhe para que isso realmente aconteça e a inovação perpetue. Bom, a gente tem, o nosso tempo está terminando, a gente tinha um tempo limitado e a ideia aqui era só levar as questões. E concentrou. Eu acho que a gente já pode até pegar vários pontos aqui. A questão, teve pergunta sobre investimento, financiamento para startup, e também perguntas sobre incentivos para hardwares e outras coisas. E eu acho que a gente tem aqui, dentro dos desafios, aqui também surgiu esse ponto, principalmente quando o Márcio levantou a questão de você está fazendo um produto, é o ponto que o Márcio levantou e a Isabel já tinha falado antes e ela acabou comentando mais. Você tem uma empresa fazendo um benefício, um sistema que vai ajudar a gestão pública, e ainda assim é difícil a gente conseguir trazer isso para dentro da gestão pública, mesmo quando tenha custo. A gente sabe porque o contrato do concurso de projetos tem valor, as startups são pagas, e a gente sabe aqui no Mobilab muito bem as dificuldades operacionais, a gente gerir esses contratos. E no PitchGov é diferente, não tem nenhum pagamento, não tem nenhum incentivo às empresas, que é a mesma coisa que a gente não tem aqui no Mobilab. Então, ou seja, não existe um financiamento nem no PitchGov, nem no programa de residência para as empresas. Elas estão aqui fazendo um trabalho e os benefícios que elas levam são como, na linha, eu acho que o Ciro falou bem, os benefícios no vídeo que a Jussara apresentou aqui no começo. Então, a situação do ganha-ganha ela vem nesse sentido, mas de financiamento direto não tem, nem para hardware, nem nada, só isso para pegar uma das últimas perguntas e finalizar aqui com a questão dos desafios. Eu acho que o Luiz Renato também falou muito bem a questão da cultura. Eu acho que o Zero estava falando a questão de cultura, sem falar a palavra cultura, e o Luiz Renato pegou. São pontos, e a gente, lógico, com esse painel, era só para a gente levantar questões, para a gente discutir, para a gente levar para casa, e para a gente, na nossa ação, sejam dos movimentos, seja com o que a gente trabalha aqui, mas a gente tem algum interesse nessa área, senão não estaríamos reunidos aqui, de levar para casa e ver como que a gente pode conseguir, com a nossa atuação, ir atacando esses problemas. O problema da questão da licitação, do financiamento, de como a gente consegue trazer esses produtos para serem comprados, né? Existe o debate clássico de manutenção de software livre, que isso é feito muito no governo. Então, também tem aí por esse debate. Tem a questão da cultura, de como a gente fomenta e a gente estimula aquele funcionário público que tem uma cultura de colaboração, de inovação, de mudança, que é muito diferente do tal do paradigma preconceituoso que se pode ter, e como que a gente consegue alimentar as iniciativas que dão certo e conectar aquelas pessoas que querem se ajudar. Eu acho que fica esse desafio para a gente aqui. Eu não sei se alguém quer fazer um comentário final. Se não, a gente chama para... Eu sei que teve pergunta aqui sobre piso tátil e tal. Eu vou pedir para quem fez a pergunta que procure o pessoal do painel, porque não estava muito relacionado com
ou me pergunta que eu ajudo, mas não estava muito relacionado com esse painel, e nosso tempo é limitado. Então, a gente vai ter uma coisinha antes de eu chamar vocês para um intervalinho de 10 minutos para um café. A gente está um pouquinho atrasado, então são 10 minutos para tomar um café, tomar uma água, trocar um cartão para quem pode financiar uma startup e estiver por aqui. Quem sabe? Mas antes disso, a gente está encerrando. Hoje é festa para nós no Mobilab. E a gente tem o pessoal que está encerrando a primeira edição do programa de residência, tem um cartão, um certificado de participação. As perguntas ficam em seguida por escrito, tá, gente? Que eles têm um certificado. Mas não sou eu que vou entregar, não, cara, é você. Você. Rafael, nosso querido Rafael Tartarotti, nobre gestor do espaço do Mobilab, o cara dos eventos, o cara do Facebook, a cara social do Mobilê. A cara do Mobilab é o Rafa, o galã. Vai entregar o certificado de participação para Parknet. Olha a foto, olha a pose para a foto. Tem mais. Onboard, Mobility. Aê. E Márcio, venha receber o certificado da Cipópolis. Gente, um intervalo de 10 minutos e a gente volta para o segundo painel. Muito obrigada.